Investigações das polícias militar e civil, apoiadas pelo Ministério Público, revelaram que o PCC transformou a região central de São Paulo em um ecossistema de atividades criminosas. As atividades comandadas pelo PCC incluem tráfico de drogas, comércio ilegal, que é a receptação de peças de veículos roubadas ou furtadas, comércio de armas, comércio de celulares que são roubados aí por toda a cidade, exploração de prostituição, inclusive de adolescentes e crianças, e submissão de pessoas a trabalho análogo à escravidão. Desta vez, o Ministério Público realizou uma nova operação com o objetivo de desmantelar uma milícia formada por militares e guardas civis que atuam na região para vender a comerciantes proteção contra a ação de criminosos e usuários de drogas. Além disso, a ação revelou também que a favela do Moinho, localizada ao lado do viaduto Orlando Miguel, ali nos Campos Elíseos, região central de São Paulo, se tornou uma fortaleza do PCC, onde de lá os criminosos estariam controlando as comunicações da polícia e lá mantém um tribunal do crime, onde sentenciam e depois executam quem eles acham que é um traidor ou que está atrapalhando a organização criminosa. Meu querido Durso, eu fiquei meio confuso. Tinham policiais militares e guardas civis que estão trabalhando com um serviço particular de proteção, ou eles pertencem ao PCC. Uma coisa é o PCC lá vendendo droga, explorando prostituição, vendendo celular roubado, vendendo arma roubado. A outra coisa pode ser uma organização aí legal de policiais que fazem um bico ou guardas civis para proteger. Será que eles estão extorquindo os comerciantes? Ou o quê? Então ficou meio estranha essa questão aqui, porque a prioridade, a meu ver, é desmantelar o PCC, a organização criminosa que está lavando dinheiro por tudo quanto é lado em todo o país. A maior organização criminosa da América do Sul e uma das maiores do mundo de caráter internacional. Eu queria te ouvir, meu querido Luiz Augusto Borges Durso, brilhante criminalista. Obrigado, Capê. A gente sei que é o nosso professor. É triste ver as imagens da Cracolândia. É muito interessante. Nem parece que é São Paulo, né? Como que pode ter um estado paralelo descontrolado dessa forma, onde o PCC assume o poder, não só pelos traficantes, mas também pela violência, pela prostituição, pelo trabalho análogo à escravidão. Isso a gente está falando aqui, na nossa cara. Todo dia quando você pega e sai de sua casa, você passa ali perto e nada é feito. Outra coisa, a notícia, me parece, Capês, é que diante dessa violência, algumas milícias estão também tomando forma. Segundo a produção agora, Durso, esclarece, eles atuavam conjuntamente com o PCC no esquema de bate e assopra. Perfeito. Ou seja, estimulavam o crime e, ao mesmo tempo, vendiam proteção, o que os torna também membros de organização criminosa e justifica a operação. Durso. É isso aí, o crime ali reside. Ali você tem não só o PCC como a grande quadrilha, mas também o traficante faz parte, a milícia ali que de alguma forma também tira proveito. É um estado paralelo, sem controle nenhum. Alguns governadores já tentaram desmantelar, tirar a centralização da Cracolândia do centro, mas não é. A gente viu que não solucionou até agora. Eu tenho dificuldade de entender como pode acontecer isso por tantos anos e isso está descontrolado. Ainda bem que a polícia civil e militar aí atuaram nessa investigação, porque só assim a gente vai conseguir desmantelar, tirar poder do PCC, porque ele ali pode parecer uma bobagem, mas faz muito dinheiro ali, né? Porque esses viciados, coitados, na verdade, porque tem muita gente ali que é vítima, de fato, que não são criminosos, na verdade, são viciados que dependem só de consumir e se tornam, aí sim, criminosos, porque ele precisa de algum lugar tirar esse dinheiro para manter o seu vício, e aí, sem dúvida nenhuma, isso é péssimo, esses indivíduos também precisam de tratamento e não prisão. A gente já falou sobre isso, não adianta nada você pegar um viciado, o indivíduo mora na Cracolândia, não tem nada na vida a não ser o próprio vício e pôr na cadeia. É mais um na cadeia. Então tem que tratar os viciados,
tem que desmantelar os autores criminosos, os traficantes, o PCC, e tem que tirar poder dessas figuras, porque não é possível a gente continuar vendo essas imagens no coração de São Paulo, afastando o turismo, afastando a própria mobilidade urbana, porque quem já passou ali perto tem medo de andar no meio dessas pessoas e desse crime organizado, e que isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma prioridade para a Prefeitura e para o governo do Estado de São Paulo. Agora, meu querido Diego Tavares, o que eu não entendo, não sei se é uma narrativa, uma interpretação constitucional, é dizer que há o direito de ir e vir e permanecer destas pessoas que estão aí na imagem e que, ao que tudo indica, perderam completamente o livre-arbítrio, a capacidade de autodeterminação, a capacidade de escolher o que é melhor para si próprio. Elas estão aí em meio à doença, ao vício, à ação de traficantes, trabalhando como traficantes também. E elas precisam ser retiradas da rua, não há condição. Como é que você vai tratar uma pessoa dessas na rua? Eu considero uma posição, no mínimo, discutível, para não dizer cínica, dizer que essas pessoas têm o direito constitucional de ficar aí, nessa situação subhumana, sem apoio. É a hipocrisia imperando no Brasil, como sempre, né, Capês? E da esteira dessa tua fala muito acertada, vem também aquelas a respeito da necessidade da gente ter uma política de diminuição de danos, né? Um dos pré-candidatos da Prefeitura de São Paulo, inclusive, já voltou a trazer o tema da Bolsa Crack, né? Que é você bancar o vício desses usuários, em outras palavras, basicamente é isso. Agora, o ponto que mais me chama a atenção, Capês, aliás, dizendo melhor, não me chama a atenção, o ponto que me apavora a respeito de tudo isso é, como disse aqui o Durso, a gente conviver com isso na porta da nossa casa, a gente conviver com uma facção criminosa do porte do primeiro comando da capital que cresce a cada dia de forma assustadora, de forma gigantesca. O primeiro comando da capital há 10 anos tinha uma operação que não passava de 6 milhões de reais por ano, que já é muita coisa. A operação do PCC hoje é de 1 bilhão de reais por ano. O PCC hoje tem mais de 140 mil membros ativos. O PCC toma conta dos principais presídios no estado de São Paulo e também fora do estado de São Paulo. Tem operação em mais de 20 países. Tem pessoas, como nós estamos repercutindo na matéria aqui, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil. Não é novidade para ninguém que o PCC forma colegas nossos advogados, banca os estudos de advogados, depois banca mais estudos para que esses advogados se tornem delegados, promotores, juízes de direito, banca campanhas políticas para eleger representantes democraticamente. Ou seja, nós temos uma multinacional do crime trabalhando, utilizando todas as ferramentas do Estado Democrático de Direito para acabar com o Estado Democrático de Direito, para aumentar o território paralelo dentro do Brasil, que é inconstitucional. Ora, é um absurdo que nós normalizemos essa situação. Enquanto nós não tivermos políticos comprometidos em declarar guerra e acabar com o crime organizado, como brilhantemente tem feito o secretário Derrite e o governador Tarcísio, asfixiando o crime organizado com inteligência, asfixiando os braços financeiros do crime organizado e, quando necessário, combatendo o crime organizado no campo de guerra, com arma e tiro, como fizeram na Operação Verão, como fizeram na Operação Escudo, 2 operações brilhantes, às quais eu rendo as minhas homenagens aqui no Linha de Frente. Dou os parabéns também a esses gestores. Mas enquanto isso não for uma política nacional, enquanto todos os nossos políticos não entenderem que o Brasil caminha passo a passo para se tornar um narco-estado no futuro, como nós observamos aí em diversos outros países que já perderam os seus territórios para os narcotraficantes, infelizmente nós temos pouca perspectiva de acabar com esse grave problema da Cracolândia e o gravíssimo problema do crime organizado que assola o Brasil. Agora, professor Fábio Santana, presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, exímio advogado e constitucionalista. Nós entrevistamos aqui, no programa Direto ao Ponto, o doutor Lincoln Gaki. O Wilson Pedroso esteve presente também, o Diego estava também nesse? Não estava, nesse não. E ele dizia o seguinte: Lincoln Gakia é o promotor que está ameaçado pelo PCC. Ele e sua família vivem cercados e protegidos pela polícia, porque o promotor que ousou teve a coragem de pedir a transferência de Marcola para um presídio federal de segurança máxima em Brasília. Muito bem. O Lincoln Gakia disse: até 1993 não existia PCC. Então, veja como a criminalidade foi se organizando. Até o início dos anos 90, os morros do Rio de Janeiro também não eram dominados por organizações de tráfico como são hoje. Então, o poder público foi cochilando ao longo dos anos em todo o país.
Hoje eu pergunto como combater o primeiro comando da capital, já que ele tem restaurantes, boates, postos de combustível, está no serviço público, ameaça empresas que entram em determinadas licitações, dizendo que se entrarem na licitação, os seus proprietários e sua família serão mortos. Uma organização como essa, como o Diego Tavares disse, que não só forma advogados e outros para prestar concurso, como coopta aqueles que já se encontram no exercício destas funções. Como fazer, a que ponto chegamos? Temos aqui, a produção alertou bem, aqui foi uma cooptação de guardas municipais e policiais militares que se infiltraram no PCC. Queria a tua opinião com relação a isso. Essa é uma pergunta extremamente complexa, professor Capês. De fato, acho que me parece que a gente tem que posicionar bem a questão, né? Nós não estamos aqui criminalizando aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, né? Os consumidores de droga, que infelizmente é um problema gravíssimo que nós precisamos enfrentar. Me parece que o ponto da operação policial é justamente o combate ao PCC, né? O PCC que realmente se utiliza dessas pessoas para obter um trabalho forçado e aí as remunera com crack e com outras drogas, que utiliza a prostituição dessas pessoas que estão ali, que coopta policiais militares, civis e guardas municipais na região. Então, me parece que a luta do Estado é contra o PCC. É claro que a Cracolândia é um problema, né? É um problema gravíssimo que nós precisamos resolver. Mas nós vimos nas imagens, inclusive, profissionais ali, não sei se da Prefeitura ou se do Estado, atuando ali, ou se, então, se terceiro setor, atuando ali, auxiliando algum tipo de apoio. Nós vimos a força policial também na região. Então, me parece que nós precisamos combater o PCC. Como que o PCC atua nessa região? E aí, essas atividades de inteligência da polícia são fundamentais para que a gente consiga... Agora, doutor Fábio, a gente sabe que essas questões são polêmicas e o direito tem várias opiniões e isso tudo, todas são respeitáveis. Mas eu fico intrigado, como é que se pode perguntar a uma pessoa nesse grau de dependência química se ela prefere ser internada ou se ela prefere continuar na rua? Como é que se pergunta para um doente que está em estado extremamente grave se ele quer ser tratado ou não? Então, eu respeito, mas tenho o direito de discordar e considerar hipócrita esta posição. Mas eu respeito quem tem uma posição diferente da minha. Eu queria ouvir a sua. Você é advogado, como hoje eu sou advogado também, com muito orgulho, e é presidente da Comissão de Direito Constitucional da nossa OAB. Eu queria a sua opinião a respeito desse tema. Eu não sei se estou te botando numa saia justa, mas quero a sua opinião. Mas você pode, você é nosso professor, Capês. A gente aqui somos todos aprendizes. Professor, me parece que tem que ter um amplo debate na sociedade, né, para a gente rediscutir essa questão. Porque, de fato, há um direito à liberdade individual. Mas essas pessoas, elas, a princípio, sob o efeito da droga, não estariam aí numa liberdade, nas suas liberdades, nas suas faculdades psíquicas plenas, né? Mas há aí uma questão que é mais profunda. A gente não está falando de uso da droga, né? Como o uso da maconha, que foi recentemente, né, o Supremo descriminalizou recentemente. Não o uso da droga estritamente. Nós estamos falando de um polo que atrai a criminalidade, né? E me parece que a perspectiva da liberdade pode ser restringida nesse ponto, porque ali vai muito além da liberdade individual da pessoa poder ter essa liberdade de definir ou não o seu próprio destino. Mas ali há um interesse social de acabar com aquela questão que atrai a criminalidade. Então, me parece que vai muito além da esfera individual, né? Desse poder individual que aquela pessoa poderia ter para definir o seu próprio... Agora, que nós podemos... Uma ação global. Exatamente. Uma ação global preventiva do Estado. Exatamente. Agora, o que nós temos que oferecer são as alternativas, né? Mostrar, olha, tudo bem, já que você não tem essa liberdade de continuar aqui na Cracolândia, porque há um interesse coletivo global muito superior, né? Porque ultrapassa, inclusive, o limite do Brasil, né? De acabar com isso, mas quais são as opções que nós temos? Porque a gente sabe também que muitas vezes essas clínicas, esses lugares não são também lugares assim totalmente... O Estado não tem essa infraestrutura toda para acolher esse pessoal. A gente sabe muitas vezes que tem isso, né? Que há uma dificuldade ali da estrutura administrativa. Então, nós precisamos também ter essa condição de oferecer a alternativa para a solução desse problema, porque não adianta nós levarmos também, professor, para as clínicas, para as instituições e depois essas pessoas não terem para onde ir na volta, né? Elas voltam para a rua.
Então, a gente tem que ter toda uma política do Estado a fim de realmente extinguir esse problema gravíssimo que é a Cracolândia. Muito bem. Wilson Pedroso. Bom, Capês, primeiro, quando o policial vira miliciano, ele deixa de ser policial, ele é bandido, né? Mas eu quero trazer uma questão aqui. Sabe que eu já trabalhei na prefeitura e tratei um pouco desse assunto. Essa história de internação compulsória, o que me traz estranheza é que o MP serve para banir policiais de forma correta, não estou tirando... Mas, ao mesmo tempo, não deixa muitas vezes a prefeitura fazer a questão da internação compulsória por coisa de direitos humanos, de direitos de ir e vir. E a gente não consegue tratar uma estratégia de atendimento de forma qualificada para os usuários com menos incapacidade de tomar decisão dos que não têm mais capacidade. Estão há 10 anos lá, tem capacidade nenhuma, família já abandonou, ele virou eu vou usar uma expressão que eu acho que é ruim, mas é uma expressão que as pessoas vão entender, que virou um zumbi. Ele não tem mais capacidade, não entende mais onde está. Ele fica peregrinando pela cidade ou pelaquela região central sem saber, sem ter condições de tomar nenhum tipo de decisão. E acho que o Ministério Público poderia também sentar e tentar ajudar. E hoje, Capês, vendo essa operação que foi feita entre o Governo do Estado, o Ministério Público, Prefeitura, foram todos para a central da Polícia Militar acompanhar toda a operação, que foi feito em conjunto, foram 1.000 policiais, me perdi aqui na questão. Me demonstra o porquê de que anos de políticas públicas não dão certo. Porque quem deveria estar protegendo ou quem deveria ajudar a acabar com aquele mal naquela região, não é que estava, você falou, infiltrada, ela estava cooptada, ela foi cooptada pelo PCC. Não é infiltrada. Infiltrada é quando você coloca para resolver o problema. Tem um policial infiltrado lá para descobrir, desmantelar aquela circunstância. Eles foram cooptados. E para você ter uma ideia, se eu não me engano, mais de 6 milhões de movimentação de sujeito que distribuía dinheiro para a Polícia Militar, distribuía dinheiro para guardas metropolitanos. E aí, o que eu volto a dizer? Isso demonstra o porquê anos de política pública de Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social não deram resultados positivos e não diminuiu aquele problema que nós temos na região central. Perfeito. Eu só queria parabenizar aqui, claro, nós estamos aqui, o Luiz Augusto Borges Durso, filho de um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o Luiz Flávio Borges Durso. Estamos aqui com o doutor Fábio Santana, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. A OAB tem um papel muito importante na defesa das liberdades públicas. A OAB, no momento dramático do país, quando foi tomado por uma ditadura, ela soube se colocar para a defesa dos direitos individuais e tem o meu integral respeito. E é claro que é importante, sim, que os advogados, os representantes da OAB, se coloquem como advogados. Tá certo? E também os representantes do Ministério Público coloquem como Ministério Público, sem inversão dos papéis. Quero parabenizar o doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa, Procurador-Geral de Justiça do MP de São Paulo, doutor Lincoln Gaquia, doutor Luiz Henrique Dalpós e os demais promotores que integram aí o GAECO por essa operação, o Coronel Castro da Polícia Militar, o secretário Derrite, o doutor Arthur Digian, da Polícia Civil, a Guarda Municipal, enfim, todos aqui por esta excelente operação. Eu só quero, para pontuar a minha posição, ela é uma posição jurídica, não é uma posição ideológica, quero deixar isso claro. E eu quero pedir que a lei de drogas seja colocada aqui no artigo 45 para justificar a minha posição. Veja, é isento de pena, ou seja, é considerado inimputável, sem capacidade de discernimento. Alguém que, em razão da sua dependência, em razão de caso fortuito ou força maior da droga, era o tempo da ação incapaz de compreender a infração penal. Então vamos voltar aqui. Se uma pessoa, claro que aí é embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, se a perda da consciência em razão do uso de droga torna a pessoa incapaz de discernir, mesmo que seja embriaguez voluntária, que ela voluntariamente tenha ingerido a substância entorpecente ou a droga, se ela se coloca numa posição de dependência química, ela perdeu a capacidade de discernimento. Isso está na própria lei de drogas. Mas
Vamos seguir porque é importante que haja divergências de opiniões aqui e que todas sejam sempre respeitadas. Agora, uma nota importante. A Prefeitura de São Paulo informa que, seguindo uma determinação do prefeito Ricardo Nunes, solicitou ao Ministério Público a prisão preventiva do guarda civil metropolitano Elison de Assis, que está envolvido no caso como cooptado pelo PCC. O pedido constou de uma notícia crime que a Prefeitura protocolou junto ao GAECO. Antônio Carlos Amorim Oliveira e Renata Oliva de Freitas já foram afastados e o processo de expulsão se encontra em andamento. O outro agente, Rubens Alexandre Bezerra, e o próprio Elison de Assis já foram expulsos da corporação. Triste constatação e que tem o direito de defesa, mas a notícia de terem sido cooptados pelo primeiro comando da capital é uma triste realidade.